E essa manhã eu quero falar sobre viver em unidade segundo a vocação cristã. Esse texto base dessa manhã está em Efésios 4, 1, 7. Foi o que me deram para falar. Vamos lá. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Grande desafio, né, irmão? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amém? Irmãos, eu gosto muito de pregar de forma expositiva, né? Eu tenho mais facilidade de entender e de comunicar para a igreja aquilo que eu entendo ser necessário para a nossa compreensão e amadurecimento. Então, irmãos, o que acontece aqui? Paulo, nesse momento, está preso em Roma, e essa é uma das cartas mais preciosas e acredito que poderosas de Paulo. Nos primeiros capítulos, né, acho que, se não me engano, do 1 ou 3, Paulo ele começa tratando de questões doutrinárias fundamentais da nossa fé. Então, Paulo ele começa falando de graça, ele vai falar de eleição, de reconciliação com Cristo, né, e ele vai falar também do propósito eterno de Deus. Do capítulo 4 para frente, que é onde a gente vai começar a tratar, Paulo ele já começa a fazer uma transição da doutrina para a prática. Até aí está tudo bem, gente? A gente está conseguindo compreender, né? Então, ele começa a fazer essa transição da doutrina para a prática. Então ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que foste chamados. A doutrina, ela nunca pode ser separada da prática. Por quê? Porque o que a gente crê, irmãos, deve moldar o modo como a gente vive. Então a doutrina, ela nunca pode ser andar distante da prática. Aquilo que a gente professa, aquilo que a gente crê, molda a nossa maneira de viver. Essa era a preocupação e o cuidado de Paulo naquele momento. Ele começa falando de questões doutrinárias e fundamentais em relação à nossa fé, e ele transiciona para as práticas. No final, não vou esquecer, eu quero falar do projeto social, tá? Eu ia falar agora no início, acabei esquecendo, mas no final eu vou falar. Estou falando aqui porque se eu esquecer alguém, fala do projeto social, tá? Não vou esquecer de falar aqui. A gente tem esse compromisso de estar orando por isso. Então, é que me veio agora na mente. Eu estou falando, não vou esquecer. Então, vamos lá. Exposição, né? A gente vai falar um pouco. Eu falei que exposição, porque o texto eu gosto de pegar de forma expositiva. Eu vou falando os versículos e aí vou comentando, e a gente vai procurando esmiuçar isso da melhor forma. Então, quando Paulo ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Então, Paulo está chamando a igreja para o quê? Para uma vida digna. Ele começa a falar, ele se coloca como um prisioneiro, né? Porque nesse momento Paulo ele não está se colocando aqui como vítima, né? Ele está se colocando como vítima, mas como um servo do Senhor. Quando ele fala: eu, prisioneiro do Senhor, ele está dizendo: coitadinho de mim, pobrezinho de mim, que estou preso. Não, ele está se colocando como um servo fiel do Senhor. E aí Paulo ele faz um apelo pastoral. Esse verbo, quando ele é empregado, rogo-vos, ele está fazendo um apelo, não é uma ordem que está sendo emitida às pessoas, uma ordem fria. Não, ele está convidando: rogo-vos, mas um convite com amor.
E ele está convidando o quê? As pessoas para que elas vivam de forma digna, para que elas tenham um modo de vida digno. Então, o chamado aqui não é apenas para crer, mas para você também andar e viver, proceder conforme a identidade de Cristo. Amém? Então, Paulo se espelha no caráter, na vida digna de Cristo. Ele pega isso, transforma numa questão doutrinária e ele traz para a prática de vida. Então, o viver digno, o meu modo, a maneira como eu ando, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu vivo, ela precisa ter a identidade de Cristo. Quando? E aí eu começo aqui com uma retórica, uma pergunta retórica, ou seja, quando eu falo de retórica, é o início de uma discussão, para a gente pensar. E eu quero que você pense nisso. Como está o seu andar, o nosso andar cristão? Está coerente com a vocação que nós temos recebido? Essa é a questão. Como nós temos nos portado? Está de acordo com a vocação que nós temos recebido? Não importa qual seja a sua vocação, mas o seu andar está de acordo com o teu chamado? Está de acordo com a tua vocação? É muito preocupante isso, irmãos. Quando a gente se move da forma errada. Eu tenho pensado muito nisso. Até uma das últimas conversas que nós tivemos, eu falei, eu tenho reavaliado o meu chamado todos os dias, todos os momentos. Eu tenho orado: Senhor, não me deixa ser a pessoa certa no lugar errado, e não me deixa ser a pessoa errada no lugar certo. Certo? Então a gente precisa desse entendimento. O meu chamado, o meu modo de vida, o meu andar, ele precisa estar alinhado com a vocação, com a minha vocação. Então muitas vezes comete vários equívocos, porque simplesmente a nossa vocação, ela não está alinhada com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de fazer, com a nossa maneira de andar. Essa é a realidade. Então a gente está falando aqui, começamos a falar de um modo digno de viver digno. E o versículo 2 ele fala o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, esse suportar tem a ver com atitude. Então, a gente está falando aqui agora, a gente vai falar agora da atitude em relação à unidade. Atitude. Atitude tem a ver com a nossa ação. Ok? Ninguém toma uma atitude parada, toma, gente? Alguém toma atitude parada? Quando a gente fala de atitude, tem a ver com ação, com movimento, com alguma direção. Você vai se mover em alguma direção. Tem a ver com atitude. Vou te dar um exemplo aqui. Até eu falo muito da minha realidade do meu trabalho, porque eu lido com seres pequenos. Acho que eu vou te falar, irmãos, parece que são adultos. Então, quando eu comecei a falar com eles sobre ter atitude, tudo deles agora é assim: eu sou sujeito homem. Tudo deles agora para se justificar é assim: eu falo a verdade, errei mesmo, eu tenho atitude. Tudo deles agora é assim: eu tenho disposição, eu tenho atitude. Estou até corrigindo essa fala deles. A atitude deles sempre é coisa boa, não é coisa ruim, né? Mas eles entenderam que é uma ação. É uma ação. Então o que eu quero dizer com isso? Que a unidade começa, irmãos, com o caráter cristão. Certo? Nós falamos de um modo digno de viver, ou seja, nós temos que ter o caráter de Cristo disputado na nossa vida. A gente cansa de ouvir falar sobre isso, sobre caráter cristão, mas parece que é algo assim que não tem importância. O caráter de Cristo não tem importância. Serve para algumas pessoas, para o evangelista, para aquele que se move profeticamente, para aquele, mas para mim não, eu sou apenas mais um no meio da multidão. Não, você precisa desenvolver o caráter de Cristo. O grande problema hoje é que você quer desenvolver caráter para várias coisas, mas o caráter de Cristo passa longe. Passa longe. E a gente observa isso na maneira das pessoas viverem, se portarem, falarem, se expressarem no tocante a Deus. Nós estamos falando de caráter.
caráter, irmãos, é algo que está impresso na nossa vida. Caráter está impresso. Pum! Caráter. Tem que andar aqui, ó, colado. Eu estou falando de Cristo. Não estou falando de uma pessoa qualquer. E aí, a unidade começa com o caráter cristão. E aí ele fala aqui sobre humildade. Irmãos, humildade não é se exaltar sobre os outros. Isso não tem a ver com humildade. Pessoas que gostam de se exaltar, de humilhar, de pisar as pessoas, né? Isso não tem a ver com humildade. Hoje eu tenho lidado com algumas experiências que têm me feito pensar muitas coisas. É tanta maturidade, eu sou tão maduro, mas eu sou tão maduro, eu tenho que querer ensinar o que a gente deve ou não deve fazer, uma maturidade com isso, né? Ah, mas eu tenho conhecimento, eu tenho isso, eu tenho assim, mesmo uma coisa. O conhecimento que você tem não é para humilhar pessoas, a maturidade que você tem não é para pisar pessoas, não é para maltratar pessoas, mas use isso, faça uso disso com humildade. Sabe? Faça uso disso com humildade. E aí ele fala de mansidão. Ele fala aqui, ó, com toda humildade, é mansidão. Mansidão tem a ver com ter domínio próprio, é fruto do Espírito. Eu não tenho que responder com violência. O que mais me irrita quando eu vou para um apacentamento, eu tentar saber se alguém está bem, né? A resposta que eu recebo às vezes. A tua resposta vai ser o cuidado que eu tenho que ter com você. Eu tenho ensinado para minha esposa isso. Prestou conta da vida com ela ou comigo, foi educado, foi recíproco, irmão, você vai ser acolhido e vai ser abraçado. Não foi, irmão? Beijo, Deus te abençoe. Continue vivendo de forma independente do corpo, não é problema meu, porque aí o Senhor me dê domínio próprio para lidar com isso. Isso não tem a ver só com o irmão, não, até com o meu pastor, tem que ter domínio próprio, com o Antônio, com cada um deles aqui. Eu tenho que ter o domínio próprio, eu tenho que ter a mansidão. Às vezes dá vontade de responder, sim, eu sei que dá vontade de me responder com violência, com mais veemência, da gente ser mais duro, mais inflexível. Mas o que eu estou percebendo é que a intransigência não leva a gente a lugar nenhum. A gente precisa aprender a ouvir e ler o coração do outro. Não existe aqui a verdade absoluta. E eu não vou ficar relativizando o pecado aqui não. O que é errado e pronto. Mas exaltar, de fato, a gente tem o fruto do Espírito na nossa vida. A gente tem a humildade de reconhecer de fato o que é que nós estamos carregando. O caráter de Cristo? Estou espelhando o caráter de Cristo? Então ele fala sobre isso, e ele fala sobre ser longânimo, longanimidade, ou seja, ter paciência diante das falhas alheias. Eu tenho orado por isso, para que seja longânimo, porque muitas vezes eu não tenho paciência, de verdade, não tenho. Aí você fala, não faz assim. Eu não estou falando isso, irmão, veja bem, só do âmbito de igreja. Estou falando da vida cotidiana, porque a vida de igreja, ela não acontece só aqui, domingo e terça-feira. A vida de igreja, ela acontece do portão para fora, é o dia a dia. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando eu chego na minha casa, às vezes eu tenho que ter paciência com a minha mulher, eu tenho que ter paciência com os meus alunos, eu tenho que ter paciência com as pessoas à minha volta. Eu preciso ter paciência. Porque eu também falho, eu também erro. Então, quando eu olho uma falha alheia, para muitos é muito mais fácil julgar e amassar do que ter a paciência de entender e acolher. Então, ele fala sobre isso, na longanimidade. Ele fala sobre suportando-vos, tem a ver com suporte mútuo, gente. Eu te suporto, você me suporta. Eu te suporto, você me suporta. Esse suporte, ele é mútuo. Ele é aqui, ó. Ele não é unilateral, ele é bilateral. Ele é de mão dupla. Então, assim, eu preciso amar apesar das diferenças. Ok? Por quê? Ninguém é igual, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. As pessoas têm defeitos. As pessoas têm qualidades. E eu preciso
amar, apesar das diferenças. Te confesso que há pessoas que não têm vontade de amar. Não tenho vontade de amar. Mas aí eu falo, não, eu preciso amar. Eu tenho caráter de Cristo na minha vida. Eu preciso amar. Eu preciso ter paciência, eu preciso ser longânimo, eu preciso suportar. Não é fácil, mas eu preciso, Senhor, me ajuda. Trabalha isso na minha vida. Então, tem uma pergunta. Eu penso que não há unidade, irmãos, verdadeira se não houver essas virtudes. Então, eu me pergunto, como é que nós temos tratado os nossos irmãos na fé? Como é que nós temos nos relacionado como igreja? O que mais me preocupa hoje são pessoas que querem viver de forma independente do culto. Se ela não consegue ter comunhão com Deus, ela não vai ter comunhão com os irmãos. Porque quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com Deus. Não existe isso. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando, Deus está falando comigo, eu estou entendendo em Deus, mas você não se relaciona aqui. Que tipo de comunhão é esse? É uma comunhão só, é unilateral. É uma comunhão só na vertical. Ela não acontece na horizontal. Com o tempo, a gente vai aprendendo e entendendo, né, que a vida de comunhão, para você viver a vida de comunhão, você tem que estar disposto, você tem que ter coragem a ouvir muitas vezes o que você não quer, a ser confrontado, a ser lanhado, a ser bichado. Isso é vida de comunhão. Comunhão, você está na mesa e fazer churrasco toda semana, final de semana é moleza, cara. Resenha, você mais resenha, vamos para a praia, vamos lá para casa, tem uma carne, reunir. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas isso não é comunhão. A vida de comunhão, ela acontece ordinariamente, odiernamente, todos os dias. É na vivência. Quantas vezes eu estou com o Antônio, ou com o Marco, ou com qualquer irmão, com o Joel, qualquer um que eu gosto de falar, eu falo com todo mundo, tem uns que são mais próximos, outros mais distantes. Pode ter certeza que nas nossas conversas sempre vai ter algo de Deus. Dificilmente, nas nossas conversas, nós não vamos falar algo sobre Deus. Te garanto isso. Dificilmente, com qualquer um desses irmãos. Os irmãos lá, vários irmãos que caminham comigo. Dificilmente nas nossas conversas não vão ter algo de Deus. Esse dia eu estava, não sei se eu estava no trabalho, se eu não me lembro, eu estava, a Larissa me mandou um texto. Algo que Deus gerou no coração dela, foi algo que ela vai pregar sobre isso lá para a obediência. E eu fiquei pensando assim, poxa, ela está lá envolvida no trabalho dela, fazendo tantas coisas, ela para um tempo no dia para partilhar algo que o Senhor trouxe ao coração dela, para que eu pense, para que eu também entenda, para que a gente ensina junto. Falei, cara, não há uma comunhão mais bela do que essa, que não é uma comunhão espiritual. Aí a pessoa acha que a vida de comunhão é dar abraço e beijo. Isso é mole, querido. Mas a comunhão ela se dá no espírito, ó. O espírito tem que estar assim, entrelaçado. Isso é comunhão. Sabe quando eu aprendi isso? Na primeira vez que eu fui discipulado. Eu cheguei na casa do Marcelo, meu amigo, lá de Escolagado. Eu não sabia que era discipulado. A gente vai entrar nesse tema no próximo. Nas próximas pregações, que era discipulado. E eu cheguei lá muito presunçoso, dono de si, achando que eu sabia muita coisa, né? Levei minha Bíblia, levei a revista da Escola Dominical, não esqueço disso, passei muita vergonha. Porque eu não sabia o que era submeter minha vida a alguém, submeter o meu coração a alguém. Eu achava que eu tinha que ter a fala o tempo todo. Irmãos, eu falo durante a semana 8 horas por dia, então são 40 horas. Eu falo mais ou menos durante a semana, umas 30 horas de sala de aula. Mas eu também quero sentar para que as pessoas falem para mim. Sabe? Eu não quero só ficar falando, eu também preciso ouvir. Porque o professor ele tem isso, a gente fala mais do que ouve. Entende? A gente fala muito, explica o tempo todo, né, Antônio? Faz assim a posição, é desse jeito, não, faz assim. Aí o outro chama lá, é desse jeito, em sala de aula. E há momentos que a gente quer sentar
Eu entrei nisso porque a gente está falando de unidade, está falando dessa questão de suportar uns aos outros, de suportar as diferenças, né? De lidar com a diferença do outro. E é isso que eu estou falando aqui, parece que não tem peso algum. Aí o fulaninho lá de Jericoacá, sei lá da onde, ele fala a mesma coisa. Uau! Né? Sai os status! Né? Eu acho isso muito engraçado, né? Porque eu escuto coisas, às vezes eu vou nas conferências, né? Eu escuto coisas que a gente fala regularmente na igreja, mas parece que lá soa de uma forma mais estridente, né? Soa mais estridente. Às vezes eu vou nesses lugares para ver se eu escuto algo novo, se eu aprendo algo diferente, mas é praticamente a continuação daquilo que a gente está fazendo. É a mesma coisa, não tem diferença. Então, irmãos, o versículo 3 diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, a unidade, a princípio, né, para a gente entender, ela é uma obra do Espírito. Mas a preservação da unidade, ela exige um esforço humano. E quando ele fala de diligentemente, esforçamos-nos diligentemente para preservar a paz, ele está dizendo o seguinte: eu preciso trabalhar incansavelmente para preservar a paz. A unidade, ela precisa ser construída dia após dia. É um trabalho contínuo e constante. Não há como estacionar isso, parar. Nós temos que trabalhar juntos pela unidade, porque a unidade é uma obra do Espírito e ela vai exigir de nós o esforço, a dedicação, a entrega. E assim, é bom entender que o vínculo que nos une, irmãos, não tem que ser de interesse, mas de paz. E paz é fruto do Espírito. O que nos une não pode ser interesses pessoais. O que me une a Melissa não é o que ela pode me proporcionar, nem o que eu posso proporcionar a ela, mas o fruto que há na vida dela de paz, que nós devemos preservar de forma diligente, trabalhando e nos esforçando dia após dia. E aí há uma pergunta assim que eu coloquei aqui intencionalmente para a gente pensar: nós temos nos esforçado pela paz e unidade ou temos fomentado divisões? Nós temos nos esforçado pela paz, pela unidade do corpo, ou nós temos fomentado, alimentado as divisões? O que tem me preocupado nesse dia são as igrejas que têm saído de dentro das igrejas. É o que tem me preocupado. Igrejas saindo de dentro de igreja. Eu penso, meu Deus, que unidade é essa? Que unidade é essa? Basta ver o seguinte: ó, não vou muito longe não. Você marca um café de pastores aqui. Sabe quantas igrejas tem nessa região aqui? Tem noção de quantas igrejas tem? Eu acho que tem mais de 1000 igrejas nessa região aqui, na nossa região. Taquara, vamos colocar aí, uma média, aqui você, pegando tudo. Se você marca um café de pastores aqui, dá um exemplo, você vai ver quantos vêm. Tudo bem que a gente não vai conseguir comportar 1000 pastores aqui dentro, mas você vai ver quantos vêm. E aí, a gente está falando de unidade. A gente está falando disso, de um esforço. Está falando de um esforço pela unidade do povo de Cristo. Mas não, é mais fácil fomentar a divisão. É mais fácil fomentar a divisão. Se fosse uma tribo. É mais tranquilo ter minha tribo, a tribo de Diá, a Alice está aí hoje. A tribo de fulano, a tribo de ciclano, e tal, e vai dividindo. Nada contra. Nada contra se você tem uma direção do Espírito na sua vida. Amém, irmão? Você tem que ir plantar. Vai embora, segue. É a tua jornada, é o teu chamado, é a tua vocação, siga. Mas isso não pode ser fruto de divisão, de separação, mas de obediência, da consciência do seu chamado, da vocação, daquilo que o Senhor te chamou para fazer e viver, entendendo o que você está fazendo, não com o zelo desmedido e sem entendimento, mas tendo a compreensão do Espírito, do que é a unidade, do que é o vínculo da paz.
O versículo 4 e 6 fala que há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo aqui, ele apresenta 7 elementos que fundamentam a unidade cristã. Então nesse momento, a gente vai entender o que é o fundamento da unidade. Então o primeiro elemento, eu vou destacando e vou falando para os irmãos. Ele fala sobre um só corpo. A igreja, irmãos, ela é uma só, apesar da diversidade. Tá? E quando eu falo de diversidade na igreja, é porque há pessoas diversas. Tá? Há pessoas diversas. Hoje é um culto público. Eu poderia estar recebendo aqui homossexuais, eu poderia estar recebendo aqui candomblessistas, eu poderia estar recebendo aqui pessoas de diversas linhas. Tá? Mas eu entendo que o meu Deus é um que me acolhe, que me ama e me abraça, é o mesmo Deus que me ama, acolhe e abraça esses irmãos. Há um só Deus, apesar da diversidade. Um só Espírito. O Espírito Santo habita em todos. Sim ou não? Irmão, sim ou não? Isso habita na Melissa. Então o Espírito Santo habita em todos. O Espírito Santo habita em nós, Melissa. Você entendeu? Então o Espírito Santo habita em todos, mas acredito que habita em vocês também. Amém? Eu creio nisso. Então um só Espírito, uma só esperança, a esperança da vida eterna. Um só Senhor, Jesus Cristo, a quem servimos. Jesus Cristo, a quem servimos. Uma só fé. Que fé é essa, irmão? Está aqui, ó. Essa é a fé. É o conteúdo. Essa é a nossa fé. A nossa fé precisa estar fundamentada aqui, ó, na palavra. Esse é o conteúdo que fundamenta a nossa fé. Se há outra coisa além disso, eu desconheço. Essa é a palavra de Deus. Esse é o conteúdo que fundamenta a nossa fé. E ele fala aqui, um só batismo, sinal de pacto na nova aliança. O batismo, confissão de fé pública. Então há um só batismo, um só Deus e Pai, ou seja, o nosso Deus soberano, majestoso, digno de toda honra, de toda glória, o Senhor dos senhores, um só Deus e Pai, Pai de todos, não há outro. Irmãos, a nossa unidade não é uma opção, ela é um reflexo do próprio Deus. Estar unido não é opção, é reflexo de quem Deus é. E Ele é um só. Amém, gente? Amém. Vamos avançar. Versículo 7, para encerrar a fala. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Irmão, embora haja unidade, também há o que? Diversidade. Falei lá atrás. Não é? Cada um recebe segundo a medida de quê? De Cristo. É o que ele está falando aqui. Que a graça nos foi concedida a cada um de nós, segundo o que? A medida do dom de Cristo. Então, essa graça que nos é alcançada, que nos é prometida, é segundo a medida que há em Cristo. Só para a gente entender, segundo a medida de Cristo. Unidade não tem a ver com uniformidade. Ué, mas o que é isso? Não entendi. Querido, veja bem. Uniformidade, todos fazem a mesma coisa. Na unidade não. Cada um vai fluir com a medida que Cristo derramou sobre a sua vida. Cada um vai contribuir com a medida que foi alcançada. Ok? Então, quando eu falo de unidade, a gente tem que pensar qual foi a graça, qual foi a medida
de Cristo que alcançou a minha vida e de que forma eu posso contribuir com a medida que me foi alcançada. Isso tem a ver com unidade. Uniformidade, está falando, é uniforme. E aqui não tem como todos fazerem a mesma coisa. Não tem. Esses dias surgiu uma fala assim: nós temos que preparar pessoas para comandar. Nós temos que preparar pessoas para comandar. Eu fiquei pensando assim, cara, isso é um entendimento muito equivocado, porque é assim, nem todo mundo tem a graça de presidir, nem todo mundo tem a graça de profetizar, nem todo mundo tem a graça de evangelizar, e nem todo mundo tem a graça de pastorear. Eu não posso pegar um irmão que ele gosta de orar, ele é um cara voltado para a vida de oração, ele é um intercessor, se move profeticamente. Eu vou quebrar ele. Vou quebrar as pernas dele. Ele é um profeta do Senhor. Ele vai falar nos momentos oportunos, quando ele tiver uma revelação clara do Espírito. Essa é a contribuição dele, é a medida que Cristo deu a ele, na unidade do corpo. Entende? Então, assim, a gente precisa desconstruir esse entendimento de uniformidade, e entender que a unidade ela é muito mais importante do que ser uniforme. Por exemplo, mais um exemplo. O Michael, ele tem uma forma de se movimentar. Ele tem uma medida de Cristo na vida dele, profética, pastoral, mas dificilmente eu vou me mover como ele. Não tem como. Não tem como. A forma que eu vou contribuir, a medida de Cristo que há na minha vida, na vida de Tainá, na vida de outros irmãos, não é a mesma, mas nós vamos contribuir com a unidade do povo. Nós vamos contribuir. E eu quero, mais uma vez, como uma retórica, pensar o seguinte com os irmãos: eu tenho usado meus dons para edificar o corpo de Cristo, ou eu tenho negligenciado? Isso que eu quero que vocês pensem agora. É uma pergunta retórica. Os meus dons, eles têm sido empregados, o uso dos dons que o Senhor tem me dado para a edificação do corpo, ou eu tenho negligenciado? O que mais tem me assustado nesse tempo, eu vou falar, irmãos, porque a gente está falando de unidade, são pessoas, é a recusa das pessoas em fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Sabe? É a recusa das pessoas em relação ao seu chamado e à sua vocação. Isso não é para mim, isso é para fulano, continua aqui no meu lugarzinho orando, continua contribuindo assim, acho que assim contribui melhor. Ele pensa que ele está edificando o corpo, ele não está edificando, ele está negligenciando o seu chamado. É um camarada ou uma pessoa negligente. E negligência, irmãos, é um pecado pesado na nossa vida. O pecado da negligência. Não adianta você pegar um cara que conhece notas musicais e achar que ele vai ter que funcionar fazendo a mesma coisa que você faz. Eu ia até falar algo aqui, mas aí eu já vou falar mais para gerar algum tipo de problema aqui. Tem que ter cuidado com o que a gente fala. Mas é entender de fato o que nós somos chamados para fazer e funcionar naquilo que o Senhor tem depositado na nossa vida. Amém, irmãos? Cada um aqui tem com que contribuir. Entenda o seu chamado. Pense no teu caráter diante do Senhor, na sua forma de viver. Se você tem vivido dignamente diante de Deus, se o teu andar, se o teu modo de vida, de fato, tem sido digno diante do Senhor. E aqui, irmãos, eu quero concluir falando o seguinte: Efésios 4:7, ele nos chama a viver de maneira digna, a cultivar o caráter, a nos esforçar para manter a paz e a comunhão, a reconhecer que a nossa unidade ela é firmada em Deus, e para a gente aprender também a valorizar a diversidade dos dons da igreja. Amém? Não existe um dom superior ao outro, um dom inferior ao outro. Nós vamos, irmãos, de todas as formas, contribuir com a edificação do corpo.
estou sintetizando isso, eu estou falando o tempo todo sobre isso, porque muitas vezes parece que nós caminhamos em direções diferentes, sabe? Parece que não há unidade. A gente precisa entender isso, como funciona o corpo de Cristo. Eu estou andando de forma digna, o meu andar tem sido digno, eu tenho promovido ou quebrado a unidade, eu tenho usado os dons que o Senhor me concedeu, entende? Eu tenho pensado muito sobre isso. É a maneira que nós estamos nos colocando diante do Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver e fazer. Parece que a gente quer ter uma vida libertina, uma vida livre de responsabilidade, né? Livre de responsabilidade. Eu estou na igreja, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, mas eu não vou me comprometer com nada. O dia que eu tiver filho, eu vou à igreja caseira. O dia que eu não tiver, eu não vou, né? Não vou. O dia que eu quiser, eu vou à igreja. Há domingos, vou haver domingos que você não vai vir aqui. Pode não saber onde eu vou estar. Vou estar descansando. Tem domingo que eu quero tirar para a minha família. Eu sei que eu estou servindo a Deus fazendo isso. Não estou pecando. Eu estou cuidando da minha família. Estou cuidando da minha sanidade. Não é pecado. Não estou em pecado. Tenho consciência disso. Afirmo e reafirmo. Agora, eu não posso fazer disso um hábito, um vício. Eu não vou mais à igreja, eu vou quando eu quiser, né? Relativizar o meu envolvimento, a minha contribuição no corpo de Cristo. Não! É um grande equívoco. Você está quebrando a unidade. Você está ferindo a unidade. Você está manchando, negligenciando o corpo de Cristo. São pessoas autônomas da igreja, pessoas que vivem de forma independente no corpo. Irmão, veja bem, se eu não consigo funcionar no micro, jamais eu vou funcionar no macro. Se eu não consigo fazer uma coisa simples, eu jamais vou conseguir fazer uma coisa complexa. Entendeu, Fabrício? Se tu não consegue cortar uma unha, tu não vai conseguir pintar ela. Se você pintar, você vai pintar de qualquer maneira. Se você não consegue dar um detalhe numa unha, como você vai fazer algo mais complexo, mais moderno? Não vai. Porque se na micro eu não faço, quanto mais no complexo. Se eu não venho na reunião de oração aqui durante 35 minutos, é 35, 40, sei quantos minutos são. Né? Mas depois eu quero explodir em oração. Eu quero chegar nos lugares, eu quero que a minha vida flua em oração. Você não consegue orar 35 minutos, cara. E eu penso que eu estou contribuindo. Então, assim, eu já cansei de falar aqui. Uma igreja que não ora é uma igreja fadada ao fracasso. Uma igreja que não tem vida de oração é uma igreja fadada ao fracasso.